Correção da atividade 6 de língua portuguesa. Atividade é de ortografia, uso da letra R. Então, vamos analisar a ortografia dessa atividade. Tem 4 colunas de atividades. Tem que analisar cada uma delas, se começa com R, se tem R ou R no meio, ou R no final de palavras. Então eu vou fazer a leitura de cada uma das palavras, depois a gente vai fazer onde cada uma é colocada, se é no meio, no começo ou no fim. A primeira coluna tem a palavra vampiro, alegria, rainha, firme, serra, largo, vibrar, nevo, sumir, ruim, prédio, milagre, rocha, recheio e zíper. Segunda coluna, rodovia, jantar, pomar, horror, apresentar, motor, dragão, derrubar, obrigação, tambor, orelha, resposta, correio, renda, carimbo. Terceira coluna, fugir, enrolar, pirata, ritmo, enriquecer, brisa, pirarucu, ordem, receita, derrota, raspar, petróleo, honra, dirigir, berro. Quarta coluna, morro, resumo, talher, propor, unir, escorregar, rouco, entrevista, flor, fábrica, pavor, sorrir, cérebro, princesa e sério. Então, todas essas palavras a gente vai dividir ela em 3 colunas, com R no início ou inicial, R ou R no meio de palavras e R no final de palavras. Então vamos. Vampiro, a primeira coluna, vampiro. O R está no meio, no início, no meio e no final. Aqui ela está no meio. Vampiro, está no meio de palavra. O R está aqui, ó, no meio. Alegria, no meio. Alegria, está no meio, está aqui. Rainha, está no início. Rainha. Firme, está no meio. Firme. Serra, está no meio. Serra. Largo, está no meio. Vibrar. Vibrar está no final de palavras. O R está no final de vibrar. Nesse caso, tem um R. O R no meio. Mas o R que está em negrito é o que prevalece, tá? Como o R aqui, o vibrar está no negrito mais forte, um preto mais forte, é esse que prevalece. Nevo, está no meio. Sumir, está no final. Sumir. Ruim, está no começo. Ruim. Prédio, no meio. Milagre, no meio. Milagre. Rocha, está no começo. Recheio, no começo. Zíper, no final. Zíper. Rodovia, no começo. Rodovia, no começo. Jantar, no final de palavra. Pomar, no final. Horror, tá no meio.
Aqui está no meio e no final, mas o que está prevalecendo aí, tá mais, o negrito está mais forte, é o 2R, está mais forte o negrito. Apresentar. Também nesse caso tem 2R, um no meio e um no final. Então o que está prevalecendo é o R que está mais forte aí, está em negrito. É o R que está no meio. Dragão. Na verdade é motor. Motor está no final. Dragão no meio. Dragão. Derrubar. Está no meio. Derrubar. Está no meio. Obrigação. Também derrubar tem o R no final, mas o que está prevalecendo é os 2R que estão em negrito, em preto forte. Derrubar, obrigação. Obrigação. O R está no meio de palavra. Tambor. Tambor está no final de palavra. Orelha, no meio. No meio. Orelha. Resposta, está no começo. Resposta. Correio, está no meio. Correio. Está no meio. Renda. No começo de palavra. Carimbo. Carimbo está no meio de palavra. Carimbo. Fugir. Fugir está no final. Enrolar. No enrolar. Enrolar está no meio e no final. Então o que está prevalecendo aí é o R do meio. Brisa. Enrolar. Pirata. Está no meio. Pirata. Ritmo. No começo. Ritmo. Enriquecer. Enriquecer. Ele está no meio e no final. O que está prevalecendo aí é o R do meio. Ordem. Está no meio. Ordem. Receita. Está no começo. Receita. Derrotar. Derrota. Está no meio. Raspar. Raspar. Ele está no começo e no final. Então o que está prevalecendo aí é o do começo, tá? O R está mais forte. Petróleo. Ele está no meio. Petróleo. Honra. Aqui o honra está no meio. Dirigir. Ele está no meio, no começo e no final. Coloca ele no redigir. Redigir. Berro. No caso, berro está no. Berro está no meio. Morro também está no meio. Resumo está no começo. Talher. Talher está no final.
propor, no final. Escorregar. Escorregar está no começo, no meio e no começo. Então prevalece o do meio. Está no meio e no final. Então prevalece o que está em negrito. Rouco. Rouco está no começo. Entrevista. Entrevista, ele é aqui na coluna do meio. Flor. Flor está no final. Fábrica também está no meio, aqui na coluna do meio. Pavor. Cérebro. Sorrir, cérebro e princesa é na coluna do meio. Porque aqui não vai dar para escrever aqui. E sério também. As 4 últimas palavras, sorrir, cérebro, princesa e sério, é na coluna do meio onde o R está prevalecendo, está em negrito, tá bom? Essa foi a correção da atividade 6 de língua portuguesa, ortografia.